Bem-vindos, meus amigos, a mais um episódio do canal Pós-Verdade e Fake News, o mundo dos mentirosos. No último episódio, nós estávamos discutindo a contraposição entre opinião e fato como um instrumento essencial para a construção da pós-verdade e, na verdade, também como uma forma de manipulação com que esse instrumento é utilizado. Nós precisamos ter em mente sempre a diferença entre fato e opinião. Essa é o âmago, é o núcleo de toda essa construção. O fato é um dado de realidade física. A opinião é um dado de realidade individual. Quando esse dado de individualidade, dessa realidade íntima, é apresentado como um dado fático, ou seja, como um dado de realidade física, você tem este conflito. Então, a exposição, a publicização, a apresentação de uma opinião como fato é a essência, é o núcleo daquilo que se entende como pós-verdade. Isso nos leva a um segundo raciocínio. A opinião, ela pode ser apresentada como um fato e se tornar uma mentira factual. Como? Simplesmente com a apresentação de uma ocorrência de um dado, de uma informação falsa, alterada, deturpada em sua natureza. Uma mentira factual. Essa mentira factual, essa especulação, ela vai dar sustentação à opinião como fato. Inverte-se, como eu já disse antes, a relação entre opinião e fato. Usualmente, a pessoa, o indivíduo, colhe informações e forma a sua opinião. Nesse momento, nós estamos agindo de um modo completamente ao contrário. Na pós-verdade, você tem uma opinião e constrói essa opinião, confirma essa opinião através de fatos que lhe convêm, através de especulações ou, numa linguagem mais comum, através de um tipo de mentira. A mentira, nessa questão da opinião, ela é muito mais doce, agradável, ela serve aos interesses, atende às suas necessidades, ela te entrega aquilo que você quer para confirmar a sua opinião. Então, a mentira em si, ela é mais palatável. E o fato? Não, porque o fato, na maior parte das vezes, inclusive, ele está em desconformidade com aquilo que se quer. Ele não é aquilo que se deseja. Pode até ser, mas usualmente não é. O fato é aquilo que se altera, sobre o qual você não tem autoridade, você não tem domínio sobre o fato. Mas você tem sobre a mentira. Então é muito mais aceitável uma verdade especulativa, que é um nome técnico, entre aspas, um eufemismo para se dizer mentira, mas é o termo usado. Um dos exemplos deste descompasso entre a realidade e a opinião pode ser visto até recentemente na história norte-americana, quando, na posse do presidente Trump, o secretário de imprensa simplesmente afirmou que teria havido a maior presença de americanos da história, quando, na verdade, bastava um olhar para se verificar. Não era verdade. Essa verdade especulativa, que é um eufemismo, este fato alternativo, que foi a justificativa dada naquele momento pela Secretaria de Imprensa norte-americana, presidência norte-americana, ou seja, aquilo era um fato alternativo, isso se molda a sustentar uma pós-verdade, que seria a presença das pessoas, para a popularidade do presidente Trump naquele momento. Então, essas questões poderiam ser traduzidas numa questão muito simples. Se trata de uma forma sofisticada de mentira. No entanto, nós estamos vivendo um momento onde existe uma evolução da questão da mentira, e nós estamos falando da mentira como em contraposição à realidade fática. Por quê? Até recentemente havia o conceito de mentira, que ele era o conceito tradicional. A mentira, ela é uma questão específica para ocultar fatos, circunstâncias, evidências, modificá-los, de qualquer forma ludibriar
um terceiro, um determinado número de pessoas. O mentiroso, ele é consciente daquilo que ele está fazendo. O mentiroso sabe que o que ele está dizendo ele é mentira. O mentiroso sabe que essa versão que ele está apresentando não corresponde efetivamente àquilo que aconteceu. Essa mentira tradicional. A mentira tradicional é o acobertamento de alguma circunstância, de algum fato, ou adulteração, ou obstáculo ao conhecimento de alguma coisa, com um fim específico. Mas hoje nós estamos vivendo, e isso é fruto especialmente das mídias sociais e das modificações que existiram na matéria comunicação em sociedade, como nós veremos adiante com Castells e outros cientistas do mundo da informação. Seja como for, passou a existir, evoluiu a mentira para uma nova etapa. Ela deixou de se tornar uma mentira tradicional, uma mentira que é um acobertamento, um engano, um jogo. Ela se tornou uma mentira diferente. Hoje nós vivemos, porque hoje é possível que isso aconteça através dos meios de comunicação, nós vivemos um momento da mentira organizada. O que é a mentira organizada? A mentira organizada é aquela que não só se destina ao acobertamento, ao engano, ao jogo. A mentira organizada, ela é criada para destruir o fato. A mentira organizada, ela tem como alvo o fato que deve ser destruído. O fato deve ser apagado. O fato deve ser humilhado, porque ele não está em conformidade com o interesse político daquele momento. Ela tem, mentira organizada, algumas características, entre elas podemos destacar que ela é muito consumível. Ela é feita como propaganda, como marketing. Ela é apresentada, ela tem uma embalagem apreciável, ela tem um gosto doce, assim como a mentira, a maior parte das mentiras, em sua natureza íntima. Então, o que ela pretende é desconsiderar, anular um fato. E por quê? Porque exatamente é aquilo que nós dissemos antes. Um fato nem sempre é do interesse político. Um fato, ele é desagradável. Um fato, ele não é consumível. Ele não é negável. E ele pode ser verificável. Se ele não é negável, verificável, ele tem que ser destruído. E a mentira organizada é um modo, um método pelo qual se atinge o fato. A mentira organizada, ela tem uma estrutura completamente diferente. Na mentira organizada, o próprio mentiroso muitas vezes acredita naquilo que está falando. E se ele acredita naquilo que está falando, é porque ele tem para ele como verdade. Diferente do mentiroso tradicional. O mentiroso tradicional, quando nega, quando não admite, quando culpa uma outra pessoa, ele sabe que essa ação ela é mentirosa. O mentiroso organizado não. Ele é convertido, ele é transformado. Ele acredita naquela mentira. A mentira é feita para que seja acreditada e o fato destruído. Por quê? Porque não há interesse político, não há razão, não há atração política para que ele seja admitido. E isso vale qualquer tipo de efeito, qualquer tipo de recurso. Falsos testemunhos, falsas provas, falsos laudos, fotografias adulteradas, qualquer tipo de sustentação, qualquer tipo de força que venha a emprestar base para a mentira organizada. Curta o canal, deixe seu like. No próximo episódio nós vamos nos aprofundar alguns pontos da mentira organizada como forma de sustentar as fake news e assim possibilitar a confirmação ou a possibilidade de convencimento de argumentação da pós-verdade. Muito obrigado.